daqui é Arthur, do Voz do Tarot. Bem-vindos a mais um episódio de Segredos do Tarot. E neste episódio vou falar sobre o leitor de tarot intuitivo. O leitor de tarot intuitivo. Qual a diferença entre o intuitivo e entre o tradicional? Bom, a diferença é que o tradicional lê as cartas sempre mediante o significado que ele obtém dessas mesmas cartas. E está fiel sempre ao significado que essas cartas lhe transmitem. Enquanto que o tarólogo, o leitor de tarot intuitivo, não segue necessariamente um significado específico para cada carta, quando está a ler as cartas. Ele segue a sua intuição. O que ouve, o que sente, o que percebe naquele momento em relação à situação do consultante ou em relação ao próprio consultante, a nível pessoal. Uma leitura de tarot é sempre pessoal, ou seja, vai sempre de encontro à vida pessoal do consultante. A situação pode ser sobre a sua vida social, sobre a sua vida no trabalho, sobre a sua vida, enfim, em qualquer circunstância externa a ele. No entanto, tudo o que vier através das cartas, tudo o que surgir através das cartas é sempre algo pessoal, que toca pessoalmente o consultante. E por isso, o leitor de tarot intuitivo tem como base a sensação que tem pessoal sobre o consultante que está a ler, independentemente deste consultante ser ou não conhecido do leitor de tarot. É sempre uma experiência pessoal quando se trata de um leitor de tarot intuitivo. Bom, mas então se o leitor de tarot intuitivo não segue os significados para cada carta, então como é que ele lê? Ele, através das cartas, vai deixar que a sua percepção lhe diga o que dizer ao consultante naquele momento. É como um exercício de escrita criativa, em que a pessoa deixa fluir aquilo que a sua memória lhe mostra, aquilo que a sua experiência lhe mostra, aquilo que a sua inspiração lhe mostra. E o leitor de tarot intuitivo não faz algo diferente de um exercício de escrita criativa. Apenas ele não escreve, ele fala, comunica verbalmente ao consultante através das suas cartas. O leitor de tarot intuitivo pode também não usar um baralho de tarot tradicional ou um baralho de tarot mais comum,
Esses baralhos de tarot tradicionais ou mais comuns estão mais associados ao tarot ou ao leitor de tarot tradicional, como é o caso do tarot de Marselha ou o tarot Rider-Waite. E, portanto, o leitor de tarot intuitivo geralmente escolhe um baralho que lhe facilita na leitura intuitiva. Por exemplo, no meu caso, eu tenho vários baralhos de tarot, vários deles que uso para leituras intuitivas, e um deles é o tarot hermético, em que é um tarot rico em pormenores e detalhes nas imagens e não é um baralho de tarot tradicional. É um baralho de tarot que ajuda o leitor intuitivo a obter informação, porque ele não tem de pensar nos significados das cartas. Ele olha para a carta, observa e traduz o que a sua intuição lhe diz, com inspiração na carta. Portanto, para dar um exemplo de como o leitor de tarot intuitivo leria uma carta, temos, por exemplo, o pendurado. Bom, isto seria, por exemplo, uma situação em que alguém se encontra numa situação desconfortável, numa situação da qual não vai sair beneficiado, uma situação que o está a prejudicar. Algo que o consultante precisa libertar. Algo que o consultante precisa de dar a volta. Resolver. Porque é óbvio que está a bloquear a sua evolução. Uma carta, se vemos aqui a figura, ela está parada na mesma posição, numa posição que parece não mudar, e há aqui uma espécie de prisão à sua frente. Ela não consegue ver uma forma de sair da situação sequer. Está presa, está agarrada a alguma coisa ou presa a alguma coisa que não a deixa seguir em frente. Eu não estou a usar significado das cartas, neste caso, estou a usar a minha intuição e o que me inspira a carta neste momento. Isto pode mudar. O que me inspira agora pode não ser o mesmo que me inspira noutra altura com a mesma carta. Se eu vir, por exemplo, a carta do ermita, eu vejo que esta pessoa está a sofrer com a sua solidão, com o seu isolamento. Talvez não tenha feito nada para estar nesta situação e talvez a vida a tenha
prejudicado neste sentido da relação com os outros. Parece que toda a gente vem e vai e ninguém fica. E esta pessoa sente-se desacompanhada, sem companhia, sem alguém com quem partilhar a sua vida diariamente. É um solitário, uma solitária, é alguém que está mais isolado, que necessita de apoio neste momento, que está a passar por uma fase difícil. Uma fase em que existe desmotivação, uma fase em que existe receio, que as coisas nunca vão mudar, uma fase em que o consultante se sente pessimista em relação ao futuro, porque a sua experiência assim lhe diz que as pessoas não são de confiança. Portanto, eu não estou a pensar no significado da carta, estou apenas a olhar para a figura e a deixar que flua a informação sobre o consultante. Deixar que flua a energia que capto com esta carta. Muito importante na leitura intuitiva é que o leitor de tarô, o tarólogo, não hesite quando vai falar, quando quer falar. Diga logo aquilo que sente, que pensa, que vê. Porque também é isso que distingue uma leitura intuitiva de uma leitura tradicional. Na leitura de tarô tradicional, existem os significados e é isso que faz as pessoas também não hesitarem, porque estão a lembrar-se do significado. No entanto, quando é necessário pensar sobre a energia que captamos ou sobre o significado que damos à carta, muitas vezes temos que sair um pouco do contexto da leitura de tarô e ir buscar alguma ideia, algum pensamento sobre o assunto. E isso não é ser intuitivo, é ir buscar à memória situações ou exemplos que queiramos dar naquele momento ao consultante. Na leitura tradicional acontece assim. Na leitura intuitiva, porém, acontece que a pessoa simplesmente se deixa envolver pela energia e fala de acordo com a energia que sente. As cartas são uma orientação. Isto, no caso da leitura intuitiva, é importantíssimo, mas também, obviamente, que na leitura de tarot tradicional se usa esta mesma ideia. Portanto, na leitura de tarot intuitiva, o que se destaca é mesmo a maneira como nos deixamos levar pela energia e a maneira como vamos tocar o consultante. Enquanto que na leitura tradicional de tarot já temos uma maneira, uma forma, se calhar, de falar sobre as cartas que temos em cima da mesa, os significados específicos que estão ali em causa, dependendo das cartas que temos, e temos uma forma de pensar, uma forma de dizer as coisas, porque já nos saíram aquelas cartas em outros momentos, em outras leituras. No caso da leitura intuitiva,
parece ser sempre original, diferente, único. Cada leitura é única. E isso faz parte da intuição. É que ela é gerada pelo momento. Ela não é gerada por nenhum pensamento ou nenhuma filosofia ou nenhuma crença. Ela é simplesmente gerada pela energia, a sensação do momento. Aquilo que nos surge, que nos vem à mente. E, obviamente, que não dizemos as coisas sem sentido. Dizemos as coisas porque estamos orientados pelas cartas que nos saem na leitura. É lógico que se eu tenho a carta do carro, numa leitura de tarot intuitiva, eu não vou dizer que a pessoa está triste, deprimida, desmotivada, porque a carta assim não o sugere. Em nada esta carta não me sugere, neste momento, nada que se pareça com isso. Parece-me uma pessoa que está bastante motivada até, estimulada por alguma ideia, uma crença ou um pensamento. E, portanto, a pessoa está um pouco ansiosa, quer logo o resultado que deseja. E há que ter em conta o passo a passo, o processo para chegar a esse resultado. E esta pessoa não tem pensado muito, se calhar, no processo, tem pensado em chegar ao resultado. E para chegar ao resultado é preciso desenvolver algo. Passar por determinados passos, etapas ou processos. É o que me sugere neste momento. Portanto, seguimos o que as cartas nos orientam. Seguimos o caminho que as cartas nos ditam. Mas também seguimos a sensação que temos de qual é o caminho. A sensação que temos de como está o consultante. Através das cartas, claro. Mas deixamos que não estejamos a pensar sobre o que vamos dizer, mas que simplesmente dizemos aquilo que temos para dizer, sem pensar muito ou quase nada. Porque se pensamos demasiado, não estamos a ler intuitivamente. Estamos a ir buscar significados, memórias, experiências. E isso não faz parte de uma leitura intuitiva. Portanto, esta era a minha ideia para hoje. Falar um pouco sobre o leitor de tarot intuitivo e distingui-lo do leitor de tarot tradicional. Entender as diferenças entre a leitura intuitiva e a leitura tradicional. Espero ter ajudado de alguma maneira. Isto vale tanto para iniciantes como para profissionais do tarot. E da minha parte, por agora é tudo. Já sabem,
Se querem uma consulta comigo, podem agendar, marcar, enviando um e-mail para o tarotrenache@gmail.com e assim expor a sua situação, para que quer uma consulta de tarot e irei então ver se o posso ajudar. E caso seja possível, com todo o gosto, farei a consulta de tarot. Bom, obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. E não se esqueçam, se quiserem, deixar o vosso comentário para sugestões de novos episódios, novos temas que ainda não tenham visto aqui, podem sugerir e eu estou disponível para analisar as vossas sugestões e pensar se faz sentido então colocar esse tópico nesta série Segredos do Tarot. Obrigado mais uma vez e até à próxima.